Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Podemos dizer que este livro de Cantares de Salomão é quase que, quando olhamos para o tabernáculo, encontrar o lugar santo dos santos. Eu não sei se você está familiarizado com esta linguagem. O tabernáculo, no Velho Testamento, tinha dois grandes lugares. O primeiro lugar, o lugar santo, onde os sacerdotes faziam serviço diário, e depois tinha um lugar mais íntimo, mais escondido, chamado lugar santo dos santos. Esse lugar santo dos santos era considerado o lugar onde havia intimidade com Deus, onde Deus descia para se comunicar com o povo de Israel. E podemos dizer assim então que este livro de Cantares de Salomão é esse lugar íntimo, esse lugar que vai falar de um relacionamento profundo. O primeiro aspecto deste livro de Cantares de Salomão é acerca do seu objetivo. Realmente é um livro fascinante, um livro que realmente tem muitas questões para nós observarmos, mas ele foca a sua atenção realmente entre o relacionamento entre marido e mulher, mas ao mesmo tempo podemos fazer com alguma facilidade uma ligação ao relacionamento entre Cristo e a Igreja. E nós já iremos ver como é que isso se relaciona. Certamente você talvez não leu ainda este poema fantástico que é o livro de Cantares de Salomão. Salomão foi autor de vários livros, como é do seu conhecimento. Se tem acompanhado certamente o nosso programa, sabe que Salomão foi autor do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes, que nós acabamos de estudar nos últimos programas, e também do livro de Cantares. Também escreveu alguns salmos. Então, Salomão dedicou-se muito à poesia. Aliás, o livro de 1 Reis, no capítulo 4, o verso 32, nos diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Então, realmente, nós temos muito material que Salomão escreveu. Dessa totalidade do material, alguns foram selecionados e, de facto, para pertencer ao cânon sagrado. Destes 1.005 cânticos que Salomão compôs, basicamente só temos 5, que são estes que encontramos aqui no livro de Cantares de Salomão. Os outros 1.000, de facto, nós não temos conhecimento. No entanto, é um livro extremamente poético, com imagens extremamente belas da poesia, para descrever um relacionamento extremamente amoroso entre o marido e a esposa. Eu creio que certamente nós vamos retirar muitas e muitas lições para a vida conjugal. Eu creio que este livro de Cantares de Salomão é, em primeiro lugar, um fantástico hino ao relacionamento conjugal. Temos aqui descrições extremamente belas desse relacionamento. Eu espero que você, ao ler juntamente comigo estes textos bíblicos, por um lado, talvez não fique escandalizado, porque alguns deles vão ser bastante íntimos, mas é a palavra de Deus. E muitas vezes a mentalidade que nós temos acerca do relacionamento que Deus idealizou para o homem e para a mulher no casamento, às vezes nós pensamos que é pecado, e não o é. E nós podemos chegar a essa conclusão, inclusive ao ler este livro que Salomão deixou escrito para nós e que Deus permitiu que fosse incluído então no cânon. Deus olha para o casamento como sendo um relacionamento puro e santo. E infelizmente muitas vezes confundimos o relacionamento conjugal com a promiscuidade e aquilo que Deus condena como pecado. É verdade que Deus claramente condena o pecado sexual fora do casamento. E por que é que Deus faz isso? Eu quero dizer de uma forma muito simples, é que os mais prejudicados ao praticarmos isso somos nós. Quando nós vivemos relacionamentos íntimos, relacionamentos de intimidade sexual, fora de um compromisso, fora de uma relação responsável, as marcas que ficam a nível emocional são tão profundas, tão desgastantes, tão marcantes, podemos dizer assim, desculpem a redundância, que efetivamente ficamos, eu diria, traumatizados, feridos, magoados para muitos e muitos anos.
Agora eu sei que as publicidades que nós temos assistido, quer nas nossas televisões, quer nas nossas rádios, quer, enfim, Hollywood tem contribuído também muito para isso, tem levado o ser humano a pensar que nós somos meros animais, sem emoções. Mas nós não somos animais, nós não somos bichos, nós temos emoções e um relacionamento sexual, um relacionamento de intimidade com alguém, deixa marcas profundas no nosso ser. Seria insano, seria falta de bom senso pensar que podemos ter intimidade com outras pessoas sem que isso marcasse a nossa maneira de ser. E isso é impossível. E ainda bem que é impossível, porque significa que assim temos que avaliar bem as nossas relações, temos que ser realmente comprometidos uns com os outros, temos que ser sérios na forma como nos relacionamos com outras pessoas. E o livro de Cantares de Salomão certamente vai ajudar-nos a perceber isso. É importante nós não confundirmos as coisas. Aquilo que é pecado e é errado, e Deus os chama pecado e é errado, acima de tudo, por causa de nós próprios, para nos proteger a nós próprios de traumas, de feridas, de mágoas, e por isso mesmo Deus não permite que determinados comportamentos sejam efetivamente vividos de uma forma desregrada, e aquilo que a Bíblia mostra que é o casamento. O casamento, um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, um relacionamento de proximidade, um relacionamento que é belo, um relacionamento que em si mesmo, quando é feito nessa base de compromisso, quando é feito dentro desse relacionamento conjugal, é algo que é extremamente fascinante, extremamente romântico. E aqui o livro de Cantares de Salomão vai descrever esse romance. Eu espero sinceramente que você possa apropriar deste texto bíblico princípios para a sua vida conjugal. E se você não é casado, não faz mal. Certamente serão princípios fundamentais também para o seu relacionamento com o seu futuro cônjuge ou com o seu futuro esposo ou esposa, dependendo do caso. Mas mesmo assim, se você é uma pessoa solteira e não vai pensar em casar, eu gostaria de tranquilizá-lo, não vale a pena mudar de posto, porque estes textos bíblicos, apesar de serem, creio eu, em primeira mão para o relacionamento conjugal, têm também verdades espirituais profundas entre o amor de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. A Bíblia com frequência faz esta ligação entre o casamento e a vida espiritual. Encontramos isso em Oseias, onde claramente aí há um paralelismo direto entre um casamento de um profeta e aquilo que era o amor de Deus para com o seu povo, e Deus retira dali lições profundas para a nação de Israel. O livro de Isaías é a mesma coisa. Vários outros, como Jeremias e Ezequiel, são livros que fazem constantemente referência ao casamento como um princípio espiritual para passar verdades espirituais para o povo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, isto não acontece só no Velho, no Novo Testamento faz a mesma ligação. Ele diz que o casamento é de facto algo misterioso, algo que Deus concebeu, o homem tornar-se uma só carne com a sua esposa. E ele diz que é um mistério, e diz ele no livro de Efésios que refere-se a Cristo e à Igreja. É interessante que o livro de Apocalipse pega nesta mesma ideia e volta a reforçar a questão das bodas de Canaã. Jesus, nas suas parábolas, fala desta ideia. Então, claramente, podemos olhar para este livro de Cantares de Salomão e, sem um esforço muito grande de interpretação, chegar a algumas conclusões acerca da vida espiritual. Por isso, se você não é casado, vale a pena na mesma ficar a ouvir este programa, porque certamente vamos encontrar aqui princípios de vida fundamentais para aqueles que querem aprofundar o seu relacionamento com Deus também. Nós, neste texto que vamos ler nos próximos programas, vamos encontrar neles um poema fantástico, e ele vai conter três personagens principais, podemos dizer assim. Vai haver um grupo de mulheres, um coro, como se fosse no teatro grego, por exemplo, havia um coro das pessoas que cantavam ou falavam em sintonia umas com as outras. Há esse coro, que são as filhas de Jerusalém, que de vez em quando trazem frases à reflexão de quem está a ouvir. Este livro de Cantares de Salomão é como se fosse uma peça de teatro. Então você pode olhar e vai ver certamente as cenas a se desenrolarem, as frases e as deixas a acontecerem, os cenários estão extremamente bem montados,
e quando nós começarmos a ler o texto bíblico, certamente você vai conseguir visualizar tudo aquilo que este fantástico livro tem para nos oferecer. Então encontramos essa primeira personagem, que no fundo é um grupo de pessoas que de alguma forma vai falar em coro acerca daquele relacionamento. Depois temos uma donzela, uma camponesa, e depois uma interpretação possível é que temos Salomão, o rei Salomão, como uma das personagens que interpreta então aqui este romance neste livro de Cantares. Há várias outras possibilidades de interpretação, como é óbvio não vou mencionar aqui todas, porque o nosso objetivo não é também fazer um curso intensivo sobre a alta crítica, vamos ficar simplesmente a olhar para aquilo que creio que poderão ser as coisas mais importantes para nós retirarmos para o nosso dia-a-dia. E então esta é uma das possíveis interpretações deste texto que nós vamos encontrar aqui. Os pais da Igreja, quando começaram a analisar este livro, e este livro tem sido por vezes mal interpretado, tem sido talvez um dos livros menos lidos na Igreja, não sei se você costuma ir à Igreja e quantas vezes é que já ouviu falar ou ser pregado ou anunciado uma mensagem com base neste livro de Cantares de Salomão. Provavelmente vez nenhuma, ou se ouviu talvez uma vez ou outra num casamento, porque é um livro de facto de difícil interpretação. Os pais da Igreja, como estava eu a dizer, Orígenes, Jerónimo, entre outros, consideraram que este livro então era uma alegoria, era uma história para mostrar então de facto este amor que Deus tem para com a Igreja. E foi aí a primeira vez que de facto este livro foi interpretado nesta perspectiva. Estes mesmos pais da Igreja consideravam ser um livro tão sensual, e ele o é, que consideravam que só pessoas com mais de 30 anos é que deveriam então ler este livro. Às vezes a mim pessoalmente faz-me alguma confusão estas atitudes. Compreendo no contexto cultural da época, contexto histórico da época, estas medidas, porque muitas vezes se tem tratado do relacionamento conjugal como sendo quase algo mau, algo que é pecado, quando na realidade a Bíblia não trata assim o relacionamento conjugal. Antes, pelo contrário, a Bíblia mostra, no livro de Hebreus, que ele é santo, é puro, é sem mácula. O relacionamento conjugal é sem mácula, é santo aos olhos de Deus. Foi Deus quem idealizou o relacionamento conjugal. Mas então temos aqui esta perspectiva de Orígenes, de Jerónimo, de facto que era um livro com uma perspectiva, deveria ser interpretado uma perspectiva alegórica. E não é de facto fácil interpretar os textos bíblicos que nós vamos encontrar. O próprio apóstolo Pedro nos alerta para o facto de que há textos bíblicos que são de difícil interpretação. Ele é claro que se referia essencialmente às epístolas de Paulo, quando ele diz isso na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 16, ele diz, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costumo fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Vemos que aqui o apóstolo Paulo, ao falar dos escritos de Paulo, o apóstolo Pedro, de facto reconhece que há textos que são de difícil interpretação. E eu creio que um deles é este, que nós vamos ter aqui pela nossa frente nos próximos programas. Mas é um texto também extremamente belo e eu espero podê-lo tornar simples, torná-lo compreensivo para quem está aí desse lado, a tentar ouvir e compreender e quais as implicações que estas palavras de Deus têm para a nossa vida. Temos então aqui estas personagens, Salomão, este príncipe, este rei enamorado, esta donzela que de alguma forma vai se relacionar com Salomão, e há de facto então este cortejar constante neste relacionamento. Vai ser um romance que nós vamos acompanhar aqui e espero mais uma vez retirar dela destes textos ilustrações, imagens, princípios fundamentais para o seu casamento. Eu gostaria só de deixar aqui uma outra possibilidade de interpretação, ainda que eu não creio que seja a mais provável,
Porque quando nós olhamos para os textos bíblicos, temos de o fazer dentro do contexto histórico, dentro do contexto cultural, dentro do contexto literário, e de facto precisamos de entender que estes textos bíblicos poderão ter mais que uma interpretação. Uma outra interpretação possível é que Salomão gostaria de conquistar o coração desta donzela, e ela estava enamorada por um outro homem, um pastor, e no fundo ela resistiu aos encantos de Salomão. E no fundo, se fosse esta a perspectiva adequada para interpretar os textos, poderíamos dizer que esta seria a hipótese do pastor, a interpretação do pastor, e no fundo o que se retiraria daqui é que o amor é fiel, mesmo aos encantos de alguém tão poderoso como um rei. Eu creio que não é esta a possibilidade mais real para a interpretação destes textos. Salomão, sem dúvida, era um homem com muitas mulheres, mas não necessitava, de facto, dessas conquistas, antes pelo contrário, creio eu. Por isso mesmo, penso que a interpretação mais adequada é desse relacionamento entre esta donzela, que se pensa ser uma mulher, provavelmente filha de Faraó, ou alguém que foi filha de um dos grandes homens que tinha gado naquela altura, porque ela se identifica como pastora. Pode ser essa imagem também considerada, porque várias vezes a palavra de Deus usava essa expressão para aqueles que eram governantes, os pastores do povo de Israel. Os pastores eram aqueles que cuidavam da nação de Israel. Então podemos interpretar desta forma este romance que Salomão vai desenvolver então com esta dama, com esta senhora, que efetivamente manifesta amor um para com o outro. Este livro pode ser dividido de várias formas. Isto em termos meramente literários. Poderemos, como disse, olhar para este livro como sendo um teatro, e então aí teríamos várias formas de dividir este livro. Bossé, um dos teólogos, enfim, que trabalhou estas questões, ele diz que poderíamos dividir este livro em 7 dias. E então, por isso mesmo, fez essa divisão como se fossem uma semana inteira, onde este relacionamento se desenvolve. Ele diria então que o primeiro dia é de Cantares, capítulo 1, verso 1, até o Cantares, capítulo 2, verso 6. O segundo dia seria Cantares 2, 7 a 17. Eu não sei se você tem a sua Bíblia à mão para ir podendo ver as várias secções, se não, talvez tome nota e depois poderá comparar na sua própria Bíblia. Então teria o primeiro dia, capítulo 1 e capítulo 2 até o verso 6. No segundo dia seria capítulo 2, verso 7 até o final, até 17. Depois o terceiro dia seria o capítulo 3 até o capítulo 5. E depois o quarto dia seria capítulo 5, verso 2, até o capítulo 6, verso 9. O quinto dia seria do capítulo 6, verso 10 em diante, até o 7, 11. O sexto dia do 7, 12 até o 8, verso 3. E o sétimo dia então seria a conclusão do verso 4 do capítulo 8 até a final deste mesmo capítulo. Então já tivemos aqui algumas introduções importantes para compreendermos este livro. E realmente eu espero que quando nós começarmos a desenvolver um pouco mais esta questão, possamos perceber este relacionamento de amor, este relacionamento que vai trabalhar essencialmente na base da intimidade, mas é também um relacionamento que Deus quer desenvolver connosco. E aqui há já os princípios diretos que nós podemos retirar deste livro de Cantares de Salomão. É como é que nós nos relacionamos com Deus. Assim como este casal tem uma intimidade profunda com Deus, e nós encontramos essa imagem do casal ligado com a vida espiritual, como eu já disse em Efésios capítulo 5, em Apocalipse capítulo 19, vários outros textos bíblicos nós encontramos esta referência. Como é que está o seu relacionamento no fundo com Deus? Provavelmente você já esteve apaixonado alguma vez, não sei. Eu já estive apaixonado e lembro-me perfeitamente daquelas emoções, daquele sentir, do estar constantemente a pensar na pessoa amada, o querer estar próximo a cada segundo da pessoa amada. É este desejo que Deus quer que nós tenhamos para com Ele. É por isso que é tão importante, e quando a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, é exatamente esta a imagem que Deus quer transpor para nós. A imagem de alguém apaixonado, mas agora por Deus. Alguém que pensa constantemente qual a vontade de Deus. Quando nós estamos apaixonados, procuramos satisfazer
a pessoa amada, procuramos agradar à pessoa amada, procuramos realmente fazer-lhe surpresas, fazer-lhe coisas agradáveis. O mesmo deve acontecer com o nosso relacionamento com Deus. E é isso que nós podemos retirar deste livro de Cantares de Salomão. Perceber que o nosso relacionamento com Deus deve ser intenso. Deve ser um relacionamento que se desenvolve para a intimidade, para coisas que realmente faz com que Deus conheça o nosso coração. E o mesmo é de Deus para connosco. Deus quer desenvolver um relacionamento profundo com cada um de nós. É um Deus que nos ama profundamente. Um Deus que nos ama muito acima do amor que um homem pode ter por uma mulher ou vice-versa. Este relacionamento que Deus quer que cada um de nós tenha com Ele, levou-o ao dar o seu próprio Filho. Levou-o a entregar-se a si mesmo. E é por isso que Ele nos apela dizendo: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se nós, de facto, trocamos o amor de Deus pelo mundo, então, de alguma forma, estamos a ser infiéis para com Deus. Se nós trocamos o amor de Deus pelos bens materiais, pela saúde, pelo emprego, estamos a pôr essas coisas à frente de Deus. Então é vital que cada um de nós possamos ter esta compreensão do amor de Deus para conosco. E é por isso que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz: Ele me amou e assim mesmo se entregou por mim. Esta é a manifestação máxima do amor de alguém. É quando alguém dá a sua própria vida em favor daquele que ama. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria que, ao analisarmos este livro de Cantares, você tenha isto em mente. Vamos ver aqui um romance fantástico, belo, extremamente arrebatador, mas é um romance que tem ligações, tem pontos de contacto com a nossa vida espiritual. E estas ligações, estes pontos de contacto, são a manifestação do amor de Deus para connosco. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.